OnPlug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá, pessoal! Muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas. Esta é a edição do OnPlug desta sexta-feira, 22 de maio de 2026. Eu sou o Gabriel Carvalho. E eu sou o João Pedro. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para aproveitarem o fim de semana. Oferta de emprego formal cresce no Grande ABC neste ano, em comparação com o ano passado. Piloto brasileiro da Fórmula 2 corre pela primeira vez no circuito de Montreal, no GP do Canadá. No Giro USCS, tudo sobre o Capítulo Z, projeto de TCC de jornalismo que foi campeão na ExpoCon Sudeste 2026. Já no Em Pauta, alerta no imposto de renda. A baixa adesão dos contribuintes pode causar sobrecarga no sistema da Receita Federal. São Caetano do Sul recebe a 15ª edição da Entoada Nordestina, com muita música, dança e comidas típicas. Jovem estudante brasileiro é reconhecido pela NASA após identificar falha de segurança em sistema cibernético da instituição. Fiquem com a gente, o OnPlug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Oferta de emprego formais cresce 8,3% no Grande ABC, no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2026, foram criados 9.777 novos postos de trabalho na região. Em contrapartida, o número de endividados avança no primeiro trimestre, sendo o mês de março o pico mais alto. Os dados são do levantamento do SPC Brasil, que, em comparação com 2025, apontam um aumento de quase 16% na inadimplência em março. São, em média, 2 dívidas e meia por morador, com a distribuição se mantendo equilibrada entre homens e mulheres, inclusive por faixa etária. O estudo também mostra que mais da metade dos inadimplentes devem para o banco e, em segundo lugar, para operadoras de água e luz, seguindo do restante das despesas usuais. Santo André deu início ao projeto de videomonitoramento com inteligência artificial, a exemplo de São Paulo e outras cidades da região. O novo sistema deve reunir transporte coletivo, defesa civil, SAMU e outros serviços em um grande centro de operações integradas denominado Nexus. O objetivo é melhorar a oferta dos programas e combater índices de criminalidade, criando uma muralha de segurança. O anúncio oficial do projeto e a publicação de editais estão marcados para o segundo semestre deste ano, marcando o início do prazo de licitações e orçamentos. A estimativa é que os valores fiquem próximos aos 40 milhões de reais. Trazemos agora mais uma notícia com Verônica Guedes. Olá, Verônica! Olá, João e Gabriel. Atenção, estudantes que precisam de apoio vocacional. A cidade de Santo André realiza o 42º Encontro da Informação Profissional. Trata-se de um evento tradicional gratuito do ABC com foco em passar informações, dicas e experiências sobre carreiras e tendências de mercado para auxiliar os jovens na escolha profissional. O encontro será promovido pelo cursinho Singular Ângulo e o Colégio Singular e surge como uma das iniciativas que visam combater a evasão no ensino superior. Segundo dados do Instituto Semesp, 57,2% dos estudantes universitários abandonam a graduação no meio do caminho, seja por falta de identificação com o curso ou escolha equivocada da área de atuação. O evento ocorrerá neste sábado, do 12h30 até às 5 da tarde, na unidade Santo André, Rua Álvares de Azevedo, 222, no centro de Santo André. Volto com vocês, Gabriel e João. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. Segundo pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, de novembro de 2024, Brasil perdeu quase 7 milhões de leitores. A Câmara Brasileira do Livro divulgou este ano estudo que mostra aumento do consumo de livros entre jovens adultos na faixa dos 18 a 24 anos. O cruzamento do hábito de leitura e a geração Z é o tema principal do trabalho de conclusão de curso do curso de jornalismo da USCS, que foi o grande vencedor do ExpoCon Sudeste 2026, na categoria Produção Jornalística para Mídias Sociais. Trata-se de um TCC no formato multimídia que reuniu de textos a videocast, podcast e muita interação nas redes sociais.
Quem traz mais informações sobre esta maravilhosa conquista dos alunos do 8º semestre de jornalismo de 2025 é Vinícius Bassan. É com você, Vinícius. Obrigado, João e Gabriel. Para falar mais sobre essa conquista, convidamos a jornalista Larissa Vidal. Seja bem-vinda, Larissa. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Nós que agradecemos. Larissa, o que vocês acreditam que foi determinante para o capítulo Z conquistar o prêmio de melhor produção jornalística para mídias sociais no ExpoCon Sudeste 2026? Olha, o Capítulo Z foi um projeto sonhado e construído com muita determinação. Todo o grupo que construiu esse projeto teve um cuidado muito grande de integrar todas as comunicações. Então, ele é um projeto transmediático. Tudo que saía no YouTube aparecia no Instagram, no TikTok. A gente conectou todas essas redes. Então, quando nós inscrevemos, né, o projeto no Intercom Sudeste, a gente tomou o cuidado de selecionar os produtos que foram mais complexos. Então, de cobertura de evento interestadual, a gente tomou todo esse cuidado de selecionar produtos que fossem, de fato, impactantes, né? Mas eu acho que o mais importante mesmo foi o cuidado e determinação do grupo de construir um projeto com propósito. Então, o nosso propósito era realmente levar a literatura para jovens, levar a literatura numa comunicação aderente ao público. Então, a gente conseguiu construir isso muito bem com as redes. Perfeito. E como vocês escolheram os personagens entrevistados e histórias que aparecem no projeto? Legal. Olha, ao todo, durante o trabalho de conclusão de curso, nós entrevistamos 56 fontes. Dentre elas, nós falamos com autores, nós falamos com influenciadores digitais, nós falamos com editoras. E a parte mais importante para a gente conseguir, né, selecionar com quem a gente falaria, é lógico, às vezes a gente seleciona uma pessoa ali que para a gente é extremamente interessante, mas a gente não consegue conciliar a agenda, não consegue a resposta, né? Ser jornalista é estar correndo atrás das pessoas o tempo inteiro, você também, sabe do que eu estou falando. Mas a gente buscou falar com os autores que fizeram parte da construção da infância, né, da geração Z, e também autores que estão ali no dia a dia sendo consumidos por essa geração. Então, um exemplo muito legal é a Carla Madeira, que desde que nós iniciamos o projeto, a gente tentou contato com a Carla Madeira. Então, a gente não tinha nem definido a pauta do TCC e já estávamos ali tentando contato com ela. A gente queria falar com ela, queria que ela estivesse no projeto. E nós fomos conseguir o contato com a Carla Madeira uma semana antes de apresentarmos o nosso trabalho de conclusão de curso. Então, não é só sobre definir quem é a nossa fonte, é a resiliência de você estar ali correndo atrás, de você tentar e não desistir, porque além de tudo, né, além de jornalista, eu também sou uma grande apreciadora da literatura. Então, estar atrás de todos esses personagens teve uma significância muito grande em toda a construção do projeto. Perfeito. E o capítulo Z, ele venceu na categoria de produção jornalística para mídias sociais. Como foi transformar um tema cultural e educacional em um conteúdo atrativo para as plataformas digitais? Olha, Vini, foi muito fácil, porque a literatura é um tema sexy. Então, a gente consegue atrair as pessoas para esse tipo de conteúdo, dependendo da forma que a gente comunica ele. Então, os livros, eles além de serem muito bons de serem consumidos, também é uma fonte de conteúdo. Então, você consegue divulgar um hobby, você consegue divulgar uma fonte de conhecimento, você consegue divulgar evento, você consegue divulgar filmes que estão sendo lançados a partir de livros. Então, é um conteúdo muito amplo.
e que, como nós conseguimos provar com a nossa pesquisa, é um conteúdo muito consumido também pelos jovens. Então, foi fácil, é lógico que teve ali os nossos desafios, né, para conseguir construir tudo, mas a proposta não foi difícil, porque foi levar de uma forma atrativa um assunto que já é muito gostoso de ser consumido. Para isso, a gente utilizou uma identidade visual que conversasse com o público jovem. Então, a gente utilizou muitos ícones de destaque, coloridos, sempre aparecendo com roupas coloridas nos vídeos, com palavras grandes nos vídeos chamando atenção, com efeitos sonoros, efeitos de colagem também nos nossos posts. Então, a gente conseguiu conversar uma identidade visual com um tema que já é muito bom e com um processo de comunicação consistente mesmo para a gente levar ali essa identidade em tudo que a gente estava produzindo. Bacana, Larissa. E o projeto ele mostra um contraste curioso. O Brasil ele perdeu milhões de leitores, mas a geração Z demonstrou um crescimento no interesse pela leitura. Na visão de você, o que explica essa diferença de comportamento? Olha, Vini, com o nosso projeto, a gente conseguiu apresentar que hoje a leitura ela não está só no livro físico. Hoje ela tem várias formas de você consumir literatura. Então, você está consumindo um conteúdo proveniente de um livro. Quando você ouve um podcast sobre uma resenha, você está consumindo quando você ouve um audiobook, por exemplo. Então, se eu conversar com a minha mãe e falar para ela que eu acabei de ler um livro e ela descobrir que metade do livro eu li o livro físico e a outra metade eu ouvi a história, ela vai ficar com um ponto de interrogação e falar: nossa, filha, como assim você ouviu? Mas hoje a gente tem muitas formas de consumir. Então, para o jovem, isso é muito fácil, porque eu estou ali na academia ouvindo meu audiolivro, eu estou dirigindo ouvindo meu audiolivro, eu estou lavando a louça ouvindo meu audiolivro. Então, tem várias formas de consumir literatura que encaixam na rotina do jovem. O Kindle, por exemplo, é um grande exemplo, que une o livro ao digital, aproxima, né, o leitor de uma ferramenta que é fácil de consumir o livro. Então, o Kindle cabe na bolsa, cabe no bolso, então eu consigo levar ele para tudo quanto é lado. Leitura por PDF. Então, hoje a literatura ela tem outras acessibilidades que se conversam muito com como o jovem hiperconectado vive o seu dia a dia. E você acredita que a leitura ela está apenas mudando de formato entre os jovens ou realmente vivendo um processo de retomada? Olha, eu acho que ela não está se transformando nem se retomando. Eu acho que ela tem se adaptado à rotina, ao que as pessoas buscam. Porque, assim, eu vou dar o meu exemplo, mas isso foi algo que a gente ouviu de muitas fontes que a gente entrevistou em Fala Povo mesmo com as pessoas. Eu consumo o livro físico. Eu adoro o livro físico. Eu tenho uma coleção aqui em casa. Eu acho muito ótimo para presentear, para consumir. Mas eu também consumo audiolivro. Eu também consumo livro no Kindle. Então, assim, eles se adaptam. Eles não estão se transformando. O livro físico não vai morrer. Ele nunca deixou de ser consumido. Mas eles estão se adaptando às novas formas de consumo da população. Então, eu não acho que é uma febre, sabe? Eu acredito que o livro ele sempre foi fonte de ensino dentro das universidades, ele sempre foi muito fomentado em instituições, e hoje com as plataformas digitais, a gente tem o acesso de não
simplesmente conhecer aquilo que é apresentado na escola ou dentro de casa, mas de ter um universo muito mais amplo de buscar. E isso facilita a procura, facilita o engajamento. E é lógico que agora está em alta, mas com certeza é um ritmo que não está vindo por conta da febre, mas sim o acesso permitiu que as pessoas conhecessem. E agora, por exemplo, um livro no Kindle, ele é muito mais barato do que um livro físico. Ou um PDF, ele é muito mais barato do que um livro físico. Então, todas essas formas de acesso também facilitam com que as pessoas estejam ali engajadas no mundo literário. Agradeço a participação de Larissa Vidal aqui no Giro USCS. Obrigado, Larissa, e parabéns pela conquista. Muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Sigam o Capítulo Z nas redes sociais e fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no mundo literário, porque você também vai se apaixonar, se você ainda não é apaixonado. Pode deixar. Volto com vocês, João e Gabriel. Se liga que agora é a hora dos esportes. Após a disputa de Roland Garros, o tenista brasileiro João Fonseca já tem presença confirmada no próximo desafio dele no circuito internacional. O atleta disputará o ATP 500 de Halle, na Alemanha. O torneio que será realizado entre os dias 15 e 21 de junho e servirá como preparação para Wimbledon, um dos principais campeonatos do tênis mundial. A competição será disputada na grama, superfície considerada ideal para a adaptação dos tenistas antes do Grand Slam inglês. Aos 19 anos, João Fonseca confirmou participação após a organização do torneio anunciar a presença dele nas redes sociais com a mensagem: "Do Rio para Halle. Seja bem-vindo de volta, João." Além de João Fonseca, o ATP 500 de Halle contará com alguns dos principais nomes do tênis mundial. Entre os confirmados estão Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, Daniil Medvedev e Félix Auger-Aliassime. Neste fim de semana, ocorre a terceira etapa da Fórmula 2, que contará com a participação do brasileiro Rafael Câmara, um dos destaques da categoria. A rodada dupla será disputada no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, no Canadá. Vice-líder do campeonato, Rafael Câmara encara desafio inédito na carreira, já que será a primeira vez do piloto brasileiro no traçado canadense. Atual campeão da Fórmula 3 e integrante da Ferrari Driver Academy, o pernambucano ocupa a segunda colocação da tabela, empatado em pontos com Gabriel Mini e apenas um atrás do líder Nikola Tsolov. Para a etapa, Câmara destacou a importância do trabalho feito no simulador, já que nenhum dos pilotos do grid possui experiência recente no circuito pela Fórmula 2. O brasileiro acredita que a classificação será decisiva para um bom resultado no Canadá, além de ressaltar a necessidade de encontrar o melhor acerto do carro desde os treinos livres. Em pauta, a nossa entrevista da semana. Olá pessoal, hoje o Em Pauta é diferente aqui no estúdio de videocast. Eu sou o Gabriel Carvalho, estou ao lado do João Pedro. E nós vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda. E para você conferir essa entrevista completa, você confere no YouTube da Plug Rádio USCS. Prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 termina no dia 29 desse mês, e o cenário nacional e regional exige atenção redobrada por parte dos contribuintes. Até agora, pouco mais de 27 milhões de brasileiros, sendo pouco mais de 8 milhões em São Paulo, prestaram contas ao fisco, de um total esperado de 44 milhões, segundo a Receita Federal. No Grande ABC, 3 em cada 10 contribuintes acertaram a conta com o governo. Se este cenário continuar assim, no final do prazo de entrega da declaração, o volume de processamento pode sobrecarregar o sistema, elevando a probabilidade de erros por pressa no preenchimento. Para falar sobre o tema, convidamos o gestor do curso de Ciências Contábeis da USCS, Hélio Silva. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Então, professor, nossa primeira pergunta seria: o uso da declaração pré-preenchida, ela tem sido muito estimulado pela Receita. Até que ponto ela é confiável e o que o contribuinte obrigatoriamente precisa conferir nela antes de enviar? A declaração, ela normalmente é bem confiável, mas este ano particularmente nós tivemos um índice em torno de 15% de declarações que tinham de alguma forma ou informação incompleta ou informação equivocada.
O que a Receita aconselha e o que nós também aconselhamos é que cada contribuinte use a pré-preenchida. É melhor, tem dados lá, vai facilitar para que não haja erro, também torna mais rápido, mas por outro lado, todos os valores constantes lá devem ser conferidos. Então, confere-se um a um, os dados estão pré-preenchidos. Caso haja alguma divergência entre os informes, os documentos que o contribuinte tiver e aquilo que foi lançado previamente pela Receita, prevalece o que consta na documentação. Muita gente se confunde ao declarar PIX, transferências entre parentes ou empréstimos informais. Como a Receita cruza esses dados hoje em dia? Olha, a Receita raramente cruza os PIX para o ano 2025. Esse cruzamento ainda não é feito, a não ser que sejam valores de maior monta. É preciso haver cuidado apenas se a renda do contribuinte é compatível com a movimentação total financeira dele. É muito raro que haja uma checagem, por exemplo, transferir 3 mil para o meu filho e a Receita perguntar a que se refere aquilo. Tá? Então, a não ser que sejam valores maiores, não há problema. Há alguma dificuldade quando há um pagamento feito de forma informal de qualquer despesa dedutível. Então, por exemplo, se você pagar um médico ou um fisioterapeuta, não pedir nota, pagar através de um PIX ou em dinheiro e declarar isso, e a outra parte, a contraparte, quer dizer, o médico não declarar, você declarar ou vice-versa, aí você tem uma dificuldade porque isso é automaticamente checado e vai cair na malha fina. Certo. Professor, como declarar investimentos simples como poupança, CDB ou tesouro direto sem errar e quais deles são isentos de imposto, mas ainda assim precisam ser informados? Olha, a poupança é isenta de imposto. Nós temos alguns investimentos que são incentivados e esses investimentos imobiliários ou na agricultura, eles são incentivados e também não têm imposto de renda retido na fonte, nem imposto de renda a pagar, mas eles devem sempre ser declarados, tá? Se você tem uma aplicação, você deve pegar o extrato. Hoje isso normalmente vai estar disponível na internet para a pessoa que detém a conta, né? E deve ser declarado todo o valor. Ele é declarado como bem ou direito, numa ficha própria de bens e direitos, tem um código próprio e é declarado também no rendimento. Hoje, se você fizer isso pelo programa baixado, ele já tem lá um clique em que você, depois de ter lançado o bem, você lança o rendimento associado. Você clica ali, ele já abre com os mesmos dados e você coloca só o rendimento. Isso evita erro. Perfeito. Professor, rapidamente por tópicos apenas, quais são os 3 erros mais comuns que levam o brasileiro direto para a malha fina? O primeiro erro mais comum é não declarar todas as fontes de renda. E um comum, no nosso caso aqui, é o pai que tem o aluno na universidade, que recebe algum tipo de bolsa que é tributável, há bolsas que não são tributáveis, mas recebe algum tipo de bolsa que é tributável e ele coloca o filho como dependente, mas não se recorda de colocar esse rendimento. São rendimentos pequenos, às vezes o filho trabalhou apenas por 1, 2, 3 meses, né, por períodos curtos, e o valor não era significativo, mas isso é o primeiro motivo para cair na malha fina, o dado incompleto. O erro na digitação, principalmente de valores que vêm de informes de rendimentos de banco ou de empresas, né, de pessoas jurídicas, é outra dificuldade. Embora nesse caso, usando a pré-preenchida, o número de erros diminua bastante. Eu acho que esses são os dois principais erros cometidos pelo contribuinte. Há um outro tipo de erro, que são pessoas que aplicam em ações, faz day trade, com pequenos valores, uma vez ou outra, e aí não tem os registros, ele não consegue levantar os dados, porque os dados não são todos fornecidos pelo banco. Você precisa anotá-los e ter um controle para poder fazer o lançamento. Certo. Professor, no sábado nós teremos um mutirão aqui na universidade para auxílio da comunidade da declaração do imposto de renda. Você pode nos dar mais informações sobre? Sim, no sábado estaremos aqui alguns professores e um grupo de alunos. Tivemos no sábado anterior, no sábado passado, e vamos ter agora no próximo sábado, das 9 às
13 horas, então das 9 às 13, esse grupo de alunos e professores estará reunido, estaremos no laboratório de informática, né? E ali nós tiramos dúvidas de quem ainda tem dúvidas e ajudamos no preenchimento da declaração. E é isso aí, professor. Muito obrigado pela sua participação, a gente agradece muito. Eu que agradeço, muito obrigado. Cultura. Se liga na dica. Está chegando a 15ª edição da Entoada Nordestina em São Caetano. Com programação gratuita, as principais atrações contam com Mestrinho, nome artístico de Erivaldo Júnior Alves de Oliveira, cantor e compositor. Ele é considerado um dos mais talentosos discípulos de Dominguinhos. Prometendo colocar todo mundo para dançar, a banda Circulador de Fulô vem com música contagiante, que mistura elementos do forró, pé de serra, com o reggae e o pop. O evento trará também espetáculos de dança, oficinas de artes e atividades para o público infantil, além de uma diversificada oferta de delícias da culinária regional. Prepare uma roupa e uma bebida bem quentinhas, porque nos dias 30 e 31 de maio, o ritmo do forró e o sabor da culinária regional voltam a ocupar o Espaço Verde Chico. Ficou sabendo? Fernanda Torres entrará em cartaz com A Casa dos Budas Ditosos, adaptação do livro de João Ubaldo Ribeiro. Após o sucesso de Ainda Estou Aqui, a atriz reencarna um espetáculo teatral dirigido por Domingos de Oliveira, que protagoniza desde 2004. A peça também concedeu a Torres prêmios de melhor atriz, o Qualidade Brasil, na categoria Comédia, e o prêmio Shell, em seu ano de estreia. O espetáculo traz Fernanda no papel de uma libertina baiana de 68 anos que narra sua própria trajetória marcada por liberdade sexual e reflexão filosófica. A obra explora a oralidade como estrutura dramática e transforma o relato da personagem em uma experiência cênica direta e confessional. Em uma encenação minimalista centrada na atriz, no texto em poucos elementos de cena, reforçando o caráter íntimo da narrativa e sua força discursiva sobre liberdade, desejo e memória. Em postagem em suas redes sociais, Fernanda comentou: "A Baiana está voltando, reserve a agenda." O espetáculo ocorrerá no Vibra São Paulo, Avenida das Nações Unidas, Vila Almeida, nos dias 4, 6 e 7 de julho, às 6 horas da noite. E aí? Vamos falar de coisa boa? A inteligência não tem limites e nem idade. Um estudante brasileiro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de 18 anos, recebeu uma carta de reconhecimento da NASA por ter identificado uma falha de segurança nos sistemas da agência. Carlos Eduardo participou do programa oficial de divulgação de vulnerabilidades, para que pesquisadores independentes possam comunicar problemas encontrados em plataformas da instituição. Ele fez a descoberta durante estudos e também durante o estágio. O rapaz considera um grande feito e um orgulho em ter sido reconhecido desta forma. Que vitória para a educação brasileira! Um herói sem capa e com prancha. Brasileiro campeão mundial de skimboard salvou um jovem turista de afogamento em uma praia perigosa de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Quando ouviu os gritos do banhista, Daniel Azevedo correu prontamente para ajudá-lo, enfrentando a forte ressaca que abateu a praia no último dia 14. Minutos depois, ele sai com o jovem são e salvo. Além da grande coragem, a experiência no mar o ajudou a salvar uma vida, e isso não tem preço. Que bom que ainda temos pessoas prontas para fazer o bem. O Unplug fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou Gabriel Carvalho e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou João Pedro e desejo um excelente final de semana. Esperamos vocês sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e YouTube da Plug Rádio USCS. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.